Hoje, com a internet, que agora apareceu a internet, agora apareceu as redes sociais, e a gente nota situações acontecendo de que uma pessoa ficou triste, angustiada, para baixo, com depressão, porque os views, não sei de onde, não alcançaram tantas visualizações, ou porque tal pessoa não curtiu aquele post, e inclusive teve até uma medida, se eu não me engano, foi do Instagram, ou foi do Facebook, não sei qual rede social foi, que teve que retirar a numeração para que as pessoas não entrassem numa ansiedade, porque o outro tinha mais curtidas do que o outro, e o outro ficou mais triste, e o outro ficou depressivo por conta disso. Então nós estamos hoje, agora, vivenciando uma situação muito difícil, aonde a depressão, a síndrome do pânico, a tristeza, a angústia facilmente se instala no ser humano. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Jesus ele fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Presta atenção, você pode escolher qualquer lugar desse universo, você não vai encontrar, porque a paz que o Senhor Jesus está dizendo através do Espírito Santo não é como a do mundo. As pessoas podem proporcionar lugares, cidades, mansões, tudo para te proporcionar paz, mas se a paz não estiver aqui dentro. Por isso que nos dias atuais, o que falta na vida das pessoas não é o like, o que falta não é o dinheiro, embora em alguns casos sim, mas não é a suma importância. O que falta é as pessoas entenderem que existe um ser supremo na terra. O Pai está lá na glória, sentado no trono. O Filho veio a essa terra, morreu, ressuscitou dos mortos, subiu para sentar à direita do Pai e está à direita do Pai. Existe um ser chamado Espírito Santo que está aqui na terra, aguardando as pessoas se achegarem a Ele. Para quê? Para Ele arrancar a malignidade e, como diz a palavra, colocar dentro do ser humano a paz que ninguém consegue dar. Quando a gente nota uma pessoa sem paz, uma pessoa vazia, uma pessoa em depressão, qual é a primeira coisa que alguém diz? É o seguinte, amigo, você está muito triste, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que ela falou ali. Eu vou te pagar uma passagem, sabe para onde? Ilhas Maldivas. Você vai voltar renovado. E começa a dar para as pessoas o que há no mundo, para tentar trazer para dentro dela uma paz. O outro chega e diz: rapaz, você está muito triste, você está depressivo demais, calma aí que eu vou te levar num lugar que você vai gostar. Você vai gostar, você vai gostar, eu vou pagar. Aí chega lá, é um prostíbulo, ele diz: faz a festa, agora você vai se alegrar, pode escolher aí, eu pago. E o sujeito olha e diz: como é? Agora você vai ficar alegre. Pelo contrário, vai ficar pior do que antes, tentando colocar dentro da pessoa uma paz que o mundo dá. Por isso que o Senhor está dizendo: não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. E olha o que ele está dizendo: não tente buscar no mundo uma alegria ou uma paz que o mundo não pode dar. O próprio Jesus está falando, e agora em 1 João 2,15 está dizendo a mesma coisa: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Às vezes a pessoa está até dentro da igreja,
Mas ela está passando uma luta, ela está passando um problema, ela está passando uma adversidade. Ela diz: quer saber de uma coisa? Põe essa 51 para mim aí. Eu tenho que amar a Deus, as coisas do Senhor, e dizer que a minha paz, ela está no Senhor. E que paz que é essa? É aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz: é a paz que excede todo entendimento humano. Observe agora os detalhes dos versículos que vamos ler. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque é a segunda carta por Timóteo. Então quem está recebendo essa carta é o pastor Timóteo, porque Timóteo era um pastor da igreja. Então ele está mandando a segunda carta para Timóteo. Paulo manda a segunda carta para Timóteo. Timóteo pega a carta, começa a ler, e na carta ele está vendo que Paulo já está dizendo: o dia da minha partida está chegando, eu já combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, tal. E o versículo 9 ele diz: procura vir depressa, porque eu não sei a que hora eu vou partir. Procura vir depressa, porque eu preciso falar com você. Porque Demas, olha, quem era o Demas? Era um discípulo. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Parou aqui, olha aqui para mim. Quem era Demas mesmo? Um discípulo. E a palavra está dizendo que ele amou o presente século. Ele amou naquele momento o mundo. O que aconteceu com Demas? Se desviou, amando o presente século, e foi embora. Deixou o evangelho. Ou seja, abandonou Paulo e o evangelho. Olha lá, foi para... Porque Demas desamparou amando o presente século e foi lá para Tessalônica. O Crescente foi para Galácia. O Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Opa! Diga bem forte assim: no último momento da vida, ele foi desamparado. Ei, foi desamparado. Mas eu não vejo Paulo com depressão, você vê? Eu não vejo Paulo com medo da morte, e nem muito menos agora, porque agora ele vai morrer, e inclusive foi desamparado por todos os que o cercavam. É o que você está vendo aqui comigo. Mas você não vê Paulo em depressão. Por quê? Você vê ele mesmo falando da própria morte, porque ele tem a paz que excede todo o entendimento humano. Olha lá, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lucas e Marcos eram úteis no ministério, porque já na velhice de Paulo não conseguia escrever. Eu também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente a Bíblia, os pergaminhos da palavra. Alexandre, o latoeiro, que era um obreiro da igreja, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo suas obras. Em outras palavras, no final da vida, Paulo estava passando uma prova, estava desamparado pelos amigos, o obreiro dando problema. Versículo 15: tu, Timóteo, guarda também dele, viu? Porque ele resistiu muito às nossas palavras. O camarada retrucava, batia de frente com Paulo, resistia muito às minhas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha aqui para mim. Enquanto você e eu estivermos nessa terra, escute, a gente vai passar por momentos difíceis. Até o último suspiro da nossa vida, a gente vai enfrentar a luta. E isso a gente está vendo na vida de Paulo. Mas o homem está tão em paz que mesmo ele, todo mundo, o quê? Desamparando, todo mundo indo embora, ele mesmo está dizendo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, eu fui sozinho, só Deus por mim. Foi Deus por mim. E por que um camarada desse não se desviou do evangelho, não saiu do evangelho mesmo todo mundo desamparando? Olha a vida desse homem. Ensinou tanta gente a fazer o trabalho, tanta gente a pregar a palavra. No momento que ele mais precisou, cadê o pessoal?
Um amou o presente século, foi embora, o outro foi para outro canto, ele teve que mandar um outro para fazer a obra em tal lugar, ele acabou ficando sozinho, e ele ainda mesmo disse, na minha primeira audiência, ou seja, ninguém foi por mim não, eu tive que passar por uma situação difícil, se não é Deus na minha vida, se não é o Senhor que me assistiu, ou seja, me deu assistência, me fez ficar livre da boca do leão, se não é Deus, eu estava lascado, que se fosse para depender das pessoas... Alô, tem alguém vivo aí? E um homem desse ainda disse para Timóteo: combati o bom combate, eu acabei a carreira. Por mais que eu passei por tanta luta, eu nunca perdi minha fé. Pelo contrário, acabei a carreira, guardei minha fé. Ninguém conseguiu me tirar